Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Essa palavra aqui, quando eu estava meditando, essa parte é uma parte de louvor e adoração. E tem todo um contexto que a gente vai entrar nesse contexto. Mas olha que fala maravilhosa, que oração maravilhosa, que adoração maravilhosa. Daniel está bendizendo o nome do Senhor, dizendo que o nome dele é de eternidade em eternidade, que dele é a sabedoria, dele é o poder. E aqui tem uma coisa tremenda, é ele quem muda o tempo e as estações. E quando vem falando de tempo e estações, é muito complicado, porque a gente tem assim uma perspectiva de que é uma coisa que a gente não pode alterar. Hoje em dia as estações, o tempo, né, ele está meio que esquisito. A gente está esperando aí o outono chegar, o verão já passou, mas ele se nega a ir embora, né? E aqui a Bíblia já dizia que ele muda o tempo e as estações. Mas o fato é que a nossa vida, eu e você, temos que entender que nós também passamos por esses ciclos. Ciclos, eles acontecem em nossas vidas, e tudo por um propósito. Se a gente observa a natureza, tem um propósito de ter a primavera, o verão, o outono, o inverno. Cada estação tem uma característica. Nós temos às vezes preferências, né, por estações. Mas eu quero dizer para vocês que elas vêm, elas vão, elas passam. Fala comigo, elas passam. E eu não sei qual é a estação que você, que chegou aqui nessa noite, possa estar vivendo. Porque de repente, eu posso estar vivendo um momento de grande alegria. Para mim pode ser primavera, onde tudo está sendo flores. E você, de repente, está vivendo o inverno mais severo da sua vida, onde você olha e você quer ver a luz do sol e você não consegue ver. Mas eu vim aqui para te encorajar, o Espírito Santo de Deus, para te dizer que em cada estação existe Deus. Pode não ter sol, pode não ter flor, pode não ter fruto, pode não ser aquela que a gente espera, mas em todas elas tem a mão do Criador, que Daniel fala que é de eternidade em eternidade, que é poderoso. Ele é o dono do tempo, das estações. E embora a gente não queira viver, porque tem estações que a gente realmente não quer, né, irmãos? Tem pessoas que amam o verão, amam vitamina D, né? Eu já fui desse tempo. Eu já fui desse tempo de amar muito o verão. Quando a gente é jovem, o que mais a gente gosta é o quê? Verão. Gente na rua o tempo todo, né? Toda hora a gente sai, nem que seja para tomar um sorvete, é gente conversando, são vozes, né? A animação. A primavera, ela é gostosa, é graciosa. Tem o tempo dos frutos do outono, né? Que a gente trabalha tanto que as crianças, né, nem conseguem mais verificar hoje na nossa cultura dia a dia. Mas o outono é o tempo, né, dos frutos, deles virem. E tem o inverno. E o inverno às vezes nos remete o quê? Solidão, solitude, né? É onde a gente não ouve muito barulho, todo mundo muito quieto, muito recluso. E cada estação, querido, ela tem um propósito. A gente queria viver, né, o tempo todo de uma forma. A gente queria celebrar o tempo todo as flores, o dia de sol. Mas quando não chove, a gente sente falta da chuva. Sente ou não sente, irmãos? A gente é tão besta, irmãos, que o carioca aqui só mudou o tempo, a gente já procura casaco e coloca. É ou não é? Só para colocar o casaco. Então, para você ver que a gente até sente falta de um determinado tempo.
tempo e estações trazem cheiros à nossa lembrança. E eu quero dizer para você que talvez não seja um tempo de festa para você, talvez não seja um dia ensolarado para você, mas eu quero dizer que todo ciclo ele inicia e ele termina. E o Senhor sempre tem algo novo para nós. Eu quero que você, nesta noite, não se prenda a um tempo, a uma estação que você esteja vivendo, acreditando que o Senhor possa ter te abandonado. Então, talvez também você esteja vivendo um momento tão intenso que pense que nunca mais uma luta vai se levantar. E eu quero dizer para você que as lutas elas vêm e vão. Mas eu também quero te dizer que o nosso Deus continua fiel em todas elas. Em tempo e fora de tempo, nós também devemos adorá-lo. Adorá-lo quando é primavera, adorá-lo quando é outono, adorá-lo quando é verão. Isso eu estou falando na nossa vida espiritual, amados. Porque quem nunca teve vontade de num dia de domingo ficar em casa e nem vir à igreja? Vou lá fazer o quê? Vou lá celebrar o quê? Vou lá cantar o quê para Deus se nada acontece na minha vida? Mas eu quero te encorajar a confiar no Senhor. Eu queria que colocasse no telão João 15, 4. Fazer um paralelo aqui com o Novo Testamento. João 15, 4. Quando tiver ali, vocês me avisem, amém, irmãos? Nós somos como uma árvore plantada. Já está lá, ó. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Qual é a condição para que Deus permaneça na nossa vida? Primeiro, nós temos que permanecer nele. Olha o que ele diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Quem está falando isso? Cristo. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Isso aqui fala de tempo e estação. Quando nós permanecemos, vai passar o tempo em que as folhas vão cair, em que vai parecer que secou e não vai frutificar, mas se você permanecer, vocês darão fruto. Há uma promessa para aquele que permanece. E aqui tem uma história de um jovem. Quando a gente fala dos profetas, a gente sempre imagina que o profeta é um cara velho. É ou não é, irmãos? A gente sempre tem assim na nossa mente, ou sou só eu? Quando fala assim, um profeta fulano de tal, a gente logo imagina alguém de cabeça branca, barbudinho, né, pastora Simone? A gente já caracteriza o profeta desse jeito. Eu acho que a gente vai se surpreender muito quando a gente chegar na glória, porque vamos nos reconhecer, né, pastora Simone? Quem fez o Patmos, você não vai ter, você necessariamente não viveu no tempo de Davi, você não viveu no tempo de Daniel, mas quando você chegar na bodas do Cordeiro, você vai olhar e vai saber, e ali Davi? E ali? E a gente vai se surpreender, né? Irmãos, Daniel era um jovem, e o nome dele significa Deus é o juiz. E ele está num lugar, quando ele faz essa oração aqui, ele está num lugar escravo, cativo, teve o seu nome trocado para Belsazar, sem autorização, porque às vezes tem coisa que acontece na nossa vida que tu fala assim, gente, como isso aconteceu? Como é que é isso, né? Parece que eu não sou mais eu, parece que eu, de repente, as coisas mudaram, e Daniel estava nisso aqui. Ele não era mais chamado de Daniel, hoje estava lá, com Nabucodonosor, que vai mudar o nome dele, dos seus amigos, e acontece algo muito estranho. E eu quero te contar essa história e por que Daniel fala essa oração, ele faz essa oração tão linda, que comove os nossos corações nesta noite. O rei Nabucodonosor
no seu segundo ano de reinado, ele tem um sonho. E o sonho que ele tem, diga, eu vou ler o capítulo todo em casa. Eu vou ler tudo. Olha que tem gente que faz isso, aí a gente chega na célula, que mesmo foi a pregação, o pessoal nem lembra. Chega em casa, irmão, leia a palavra, não fica só aquilo que é falado aqui, não. A palavra é muito grande, é maravilhosa, para você ficar só com a beirinha. Se aprofunda, come o prato inteiro, amém? E o rei, ele teve um sonho, e depois que ele sonhou, foi no segundo ano, uma certa noite, ele teve um sonho que depois que ele teve esse sonho, aquilo intrigou o coração dele, e ele perdeu o sono, ele começa a ter insônia. Ele não consegue porque ele fica intrigado com o sonho que ele teve. E eu não vou nem entrar na questão do sonho da estátua, né, pastora Simone? Porque o sonho que Daniel teve lá, e esse livro do profeta Daniel, o jovem profeta Daniel, é um livro muito intrigante. Ele até hoje é um livro analisado, reanalisado, estudado profundamente pelos teólogos, porque o que ele viu aqui não foi para aquele tempo, mas foi para a nossa geração. Olha o que ele falou que Deus muda tempo e estações. Isso depois dele conseguir uma grande bênção do Senhor. Só que era de uma profecia que não era nem para o rei Nabucodonosor, mas era para nós. Era para o nosso tempo, para o que nós estamos vivendo hoje. Aquele rei ficou intrigado. E ele começou a chamar aqueles que tinham poder de adivinhação, os sábios, os que tinham os magos, poderes para decifrar, porque ele queria entender o que ele tinha sonhado. E o que acontece? As pessoas vêm e para decifrar o sonho, elas querem saber o sonho. Mas tinha um detalhe. Ele não falava qual era o sonho. Ele queria ter certeza de que a profecia, que a revelação daquele sonho era verdadeira, porque ele queria que aquele que fosse trazer o que significava o sonho soubesse o que ele tinha sonhado. Pense numa pessoa complicada, Nabucodonosor. E aí começam a ter um alvoroço no reino, e todo mundo quer. Mas rei, nos ajuda, nos dá uma pista, porque se o Senhor falar, a gente vai conseguir. E ele ali na sua teimosia, na sua tirania, ainda coloca o seguinte, olha, se não falarem qual é o meu sonho, não decifrarem o meu sonho, vai morrer todo mundo. Todos que se dizem profeta, todos que se dizem magos, todos que se dizem sábios, vão morrer. E isso chega até Daniel. E aí o que Daniel faz? Ele chega perto de alguém próximo lá do rei e fala assim, ó, pede um tempo, porque eu vou orar. Daniel pede um tempo para orar e falar com o Senhor. Irmãos, e aqui entra algo maravilhoso, entra algo que nos ensina. Primeiro, Daniel pede um tempo. Às vezes a gente pensa que as respostas de Deus, Daniel era profeta, a gente pensa que as respostas de Deus vão vir imediatamente na nossa vida. E Deus poderia responder imediatamente. Mas aqui, depois Daniel falou que Ele mesmo é o Deus do tempo. Diga, Ele é o Deus do tempo. Talvez você não tenha a resposta para o que você está passando hoje, mas o Senhor vai te responder em tempo oportuno. O Senhor vai te responder. Porque da prova, talvez você esteja como Nabucodonosor, não estou entendendo nada. O que está acontecendo, Senhor? Mas eu quero te dizer, faça como Daniel, vá orar. Vá buscar ao teu Deus. E às vezes você pensa, eu estou aqui na igreja, eu estou buscando a Deus. É além disso, é no teu secreto, é no teu quarto, é no oculto. Por
porque às vezes a gente quer que o Senhor fale conosco através de um microfone, através de um pregador. Mas eu quero dizer, Ele quer ter intimidade e relacionamento com você. Irmãos, o véu já se rasgou. Antes Ele só falava com o profeta, mas hoje Ele fala contigo. E Ele está dizendo, vai me buscar. E aí sabe o que Daniel faz? Daniel procura 3 amigos. Agora, quem Daniel procura? 3 amigos crentes. 3 amigos que confiam no Senhor. 3 amigos de oração. 3 amigos que vão ajudá-lo. 3 amigos que vão se levantar em oração e guerra. Sabe qual é o problema, irmãos? Quando a luta vem sobre a nossa vida, a adversidade, nós vamos procurar o amigo do parquinho. Sabe quem é o amigo do parquinho? Quem mora em condomínio aí, eu não moro. Mas tem playground lá, as crianças. E de vez em quando vocês se reúnem lá para quê? Para brincar. Esse amigo pode te ajudar? Não. Ele só está num tempo. Ele só pode participar de um tempo, de uma estação da tua vida. No inverno você não vai ter um amigo do parquinho. Às vezes quando você está passando por uma adversidade, você vai procurar o amigo da pizza. É aquele que reúne para comer. E é legal, tem gente que é bacana pra caramba pra gente levar e sair para comer. Mas ele vai ser o amigo para comer. Agora vão ter amigos, querido, que esses são aqueles que pode não estar legal para se divertir, pode não ter pizza, pode não ter Outback, Outbeco, Habib, Rababa, Burger King, McDonald's ou Gerê, que é o cara lá perto de casa, que é o do podrão. Pode ser um amigo que não vai estar contigo naquelas horas, mas vai ser um amigo que vai dobrar o joelho e orar contigo as tuas causas. É o amigo que vai chorar com você e que vai guerrear as suas guerras. A quem você tem procurado? Daniel foi lá procurar o que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, que eram os amigos de Daniel, que sabe que estão ali num ambiente que não é deles, vivendo uma estação que eles não esperavam viver, num tempo difícil, mas ele vai procurar aqueles que vão ajudar em oração. Entenda o seguinte, querido, tem estação e tempo na sua vida que você está levando pessoas erradas para guerrear com você. E quando você leva pessoas erradas em tempos e estações da tua vida, você vai perecer. Mas quando você leva pessoas certas, quando você leva pessoas de oração, amigos espirituais, amigos que podem não estar junto no dia a dia, que podem nem compartilhar de momentos de lazer, mas que você sabe que quando precisar de ajuda do céu, aquela pessoa vai estar contigo. Quando você levar essas pessoas para a sua vida, a história vai mudar. A Bíblia diz que Daniel com os seus amigos, eles se colocaram a orar. Querido, na velha aliança, o povo jejuava, tinha muito jejum corporativo, tinha muito o povo se juntar para algo, até porque aqui não tem igreja, né, pastora Simone? É um tempo que o povo não tem igreja, o povo não tem como ter comunhão, então eles se reuniam. Hoje, querido, você tem um local onde você pode buscar socorro. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, veja Cristo nela. Veja Cristo nela. Diga para ela assim: hoje eu vou orar junto contigo. Hoje você é Misael. Hoje você é Azarias. Hoje eu vou orar com você. Nós vamos orar junto para destruir todo o decreto do inferno. Daniel estava em perigo, e não só ele,
estava em perigo, mas as pessoas estavam em perigo. Talvez esteja alguém que esteja em perigo nesta noite, nesse lugar, mas nós vamos orar. Nós vamos buscar o nosso Deus. E o Deus que muda tempo e estações está dizendo: ei, eu estou neste lugar. Se você ainda não me viu, eu te vi e eu estou aqui. Ele se une com aqueles amigos, irmãos. E o que hoje a gente precisa ter como igreja é a unidade. Às vezes eu olho para pessoas que eu quero tanto ajudar, passo mensagem, passa ou não passa? Alguns às vezes recebem mensagem, vejo um pouco afastado da igreja, um tempo sem vir, não consigo falar com todos, não dou conta, me perdoe se eu ainda não passei uma mensagem para você, mas quando eu sinto falta, eu passo uma mensagem, porque eu quero ser a sua amiga de oração. Eu quero ser a pessoa que talvez não esteja na sua mesa quando ela esteja farta, mas na escassez eu esteja lá para orar por você. Que eu posso não estar numa viagem com você, mas quando o inverno chegar e você precisar de um cobertor, eu quero ser esse cobertor. Nós precisamos ser igreja, irmãos. E que você, todos nós que estamos aqui, líder, membro, que a gente possa ter esse sentimento no nosso coração. Porque quando está tudo bem, a gente é cercado, a roda é cheia quando está tudo bem. Mas quando você está um caco, quando você está passando adversidade, você precisa de pessoas certas. Você precisa de pessoas que guerreiam a guerra com você. E que a igreja tenha essa unidade, que a igreja tenha esse olhar. E eles vão para a oração. E o que acontece? Eu gosto sempre de falar que Daniel era uma pessoa muito resolvida. Caiu aqui o breguete do meu... Ele era uma pessoa muito resolvida, Daniel, determinada. Orava de 3 em 3 horas. Fazia oração na janela voltado para Jerusalém. Jejuava. Não se contaminava com os manjares do rei. Ele conseguia estar em lugares onde o pecado predominava, onde a idolatria gritava, mas ele conseguia ser a diferença e a referência. Ele conseguia se fazer especial nesses locais. Ei, eu e você, estamos sendo assim? Precisamos ser especiais aqui. Babilônia é aqui. Estamos em Babilônia. Nós precisamos ser diferenciados. E eu falo que Daniel tinha determinação. Diga comigo, determinação. E eu quero dizer para você o que é determinação no mundo espiritual. É um comportamento de resolução. Eu posso não ter ainda a resolução do problema, mas eu me comporto como se já tivesse a solução dele. Repete, determinação é um comportamento de resolução. Era esse comportamento que Daniel tinha. Olha, manda dizer ao rei para ele esperar. Me dá um tempo que eu vou orar e vou trazer a revelação do sonho. Irmãos, às vezes a gente, sabe, é medroso demais. Às vezes a gente não arrisca. Às vezes a gente tem medo de falar que algo vai acontecer. Mas em nome de Jesus Cristo, eu estou como profeta nesse lugar. E eu quero dizer para você que algo vai acontecer na sua vida. O Senhor vai mudar quadro e histórias. Porque o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. E Ele te trouxe nesse lugar para ouvir que Ele muda tempo e estações. Ele se põe a orar.
Deus dá a revelação do sonho a Daniel, era sobre uma estátua que simbolizava reinados e tempos que iriam passar. E Daniel ali foi dando ao rei, olha, isso quer dizer há reinos que vão se levantar, vão cair, mas que vão passar do seu tempo, ó rei. E o rei sabe que Daniel está trazendo uma revelação correta, por quê? Porque ele não tinha falado o sonho. E Deus revela a Daniel. Agora eu quero te dizer uma coisa. Segura isso aí. Diga para quem está ao seu lado, segura essa. Presta atenção, hein? Segura essa. Daniel vai orar. Daniel vai orar. Ele fala com Deus. Os seus amigos de oração também estão orando. Teve resposta durante a oração? Não. Daniel foi dormir. Daniel foi dormir. Sabe quando Deus responde Daniel? Quando ele está dormindo. Eu quero dizer para você, você não entendeu não. Alguém entendeu? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Sabe por quê? Quando eu oro e descanso, o Senhor responde. Posso ouvir glória? Quando eu oro e descanso, o Senhor responde. Eu posso ouvir palmas? Quando eu oro e descanso, rebaxere cantarabachás. Quando eu oro e descanso, o Senhor responde. Enquanto Daniel está descansando no seu momento de sono, o Senhor traz a revelação. Sabe qual é o problema, irmãos? Estamos tão preocupados, tem um decreto de morte. Tem um decreto o quê? De morte. Daniel pede um tempo, ora, e vai descansar. Ele poderia ficar, Senhor, hoje eu não durmo. Sabe, às vezes a gente quer o milagre do nosso jeito. A gente quer a resposta do nosso jeito. É no tempo dele, amado. É na estação que ele quiser, amado. Talvez você vai frutificar no inverno. Eita! Talvez você está esperando a primavera, você está esperando o outono para frutificar. Em pleno verão vai nascer, vai frutificar. Ele é o dono do tempo e das estações. Talvez você olhe e pense assim, não vai acontecer, porque não está no tempo de acontecer. Ele é o dono do tempo. Daniel dorme e o Senhor vai revelar. Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer assim, assim, assim. Condiciona Deus, né? Senhor, enquanto eu vou ficar aqui, eu não vou dormir, eu não vou descansar. Tem algo tirando o sono de alguém que está neste lugar. Tem algo que não está deixando você ter o sono do justo. Mas essa palavra é para a sua vida nesta noite. Descansa. Você ouviu aqui, Manu não sabia o que eu ia pregar não. E eu louvo a Deus quando ninguém sabe qual é a palavra. Hoje nem o da mídia pediu, né? Porque quando o Douglas pede qual é o tema, mais ou menos, às vezes a gente dá uma dica, né? E ela cantou assim, descansa. Fazendo assim, você será muito feliz. Você pode aplaudir ao Senhor, Deus confirma tudo. Esse é o nosso Deus. Enquanto ele dormia, o Senhor respondia. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando Daniel chega ao rei e traz a revelação do sonho, primeiro o rei tem um alívio, né? Porque aquilo estava tirando a paz dele. E por estar tirando a paz dele, ele começou a tirar a paz dos outros. Tem gente que é assim, né? Se ela não tiver em paz, ninguém mais... Alguém conhece alguém assim? Não tem ninguém assim aqui. Glória a Deus. Mas tem gente que é assim. Nabucodonosor é essa pessoa. E tem pessoa que é assim.
Enquanto ela não tem, ela tira a paz de todo mundo também. Mas quando vem a resposta, aquilo traz alívio para o rei. E eu quero dizer para você que ele fica impressionado, porque o Deus de Daniel revela aquilo que estava oculto, aquilo que estava em segredo, aquilo que ninguém sabia, o Deus de Daniel revela. E eu quero dizer para você que aquilo se torna público. E aí, quando o rei vê quem Daniel é, porque eu quero dizer para você que as pessoas vão saber quem você é pelo Deus que você serve. Ele vê Daniel, e agora Daniel se torna conhecido, e olha o que acontece. Leia o versículo 45, o capítulo 2, eu marquei aqui, o versículo é o 46. Então, depois que Daniel vai lá, interpreta, o rei fica felizão, acalma o seu coração, vem a paz, ninguém vai morrer, decreto de morte falido. Quero dizer que tem decreto de morte falido. E aí, olha isso. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra, diante de Daniel escravo. Daniel escravo. Não era babilônico, era hebreu, considerado uma raça inferior. Eu quero dizer para você que Deus ama levantar os oprimidos. Deus ama levantar os improváveis. E olha o que Deus faz. Pega aquele rei, um rei que tinha o poder de mandar matar, o poder da espada, que algum tempinho atrás já estava falando, decretado que Daniel ia morrer, porque era profeta, ia morrer com um sábio, magos. Aquele mesmo rei que tinha um decreto para matar, está de joelho, com o rosto prostrado diante de Daniel. Eu quero dizer para você, querido, não para encher o seu ego, porque você não é ninguém. Você é pó e cinza. Mas pessoas vão se curvar, não diante de você, mas diante do Deus que você serve. Você vai ver pessoas que talvez falaram que para a sua vida tem um decreto de morte, se curvar diante da sua fé e da resposta que o teu Deus vai te dar sobre a tua vida. Isso aqui não é para você sair daqui, o Senhor vai pegar meus inimigos, botar todos se dobrando, se curvando diante de mim, vão ter que baixar a cabeça, porque eu sou o cara, eu sou a tal. Não! O Senhor vai fazer para que as pessoas vejam que tu tem um Deus vivo e poderoso. E aí, querido, é por isso que Daniel está falando aqui que ele é o dono do tempo. Um tempo que era para ser morte, passa a ser vida. E um cara que era escravo, passa a ser o quê? Governador. O rei se prostra diante dele, fala: olha, não tem Deus igual ao teu. A partir de hoje, você tem o governo, você vai governar Babilônia. Você está entendendo, irmãos? Tem estações que vêm na sua vida que parecem que é para te causar o fim. Tem tempos que se levantam na sua vida que parece que acabou. Tem a canção que diz, né? Parece que acabou, o desespero tomou conta de você. Cantamos aqui. E ele está falando assim: não, eu não perdi o controle, inclusive eu vou passar o controle para a sua mão. O cara que era escravo, que só queria se livrar da morte, vê Nabucodonosor, o cara que estava, né, mandando geral. Não me incita não, tá, antes, não vou falar.
O cara que estava mandando lá geral vai, reconhece que aquele Deus é o Deus Todo-Poderoso, ainda pega aquele cara que é escravo e fala assim, aí Daniel ainda bota condições, fala assim, eu vou, mas eu quero também que traga os meus amigos de oração. Daniel recebe a bênção e ainda leva os amigos de oração. Quando você receber a sua vitória e você bradar, quais são os amigos que vão comemorar com você? Quais são os amigos que vão participar do seu banquete? Quais são os amigos que vão cantar o hino da vitória com você? Lembre-se, amado, que a nossa vida é uma lei da semeadura. Se tem uma lei que rege o universo, é a lei da semeadura. Então preste atenção no que o Senhor está falando conosco nesta noite. Precisamos ser uma geração de Daniel. Entenda que o nosso Deus, Ele é o juiz. Ele é juiz, Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele é bondade, mas Ele é juiz. E nós precisamos ter comportamento de resolução, determinação, como Daniel. Precisamos assumir responsabilidade diante da crise, diante do problema. Daniel assumiu para que todos vivessem. Ele chamou a responsabilidade para si. Às vezes a gente não está entendendo que para minha família ser alcançada, para minha família ser alcançada, para minha vizinhança ser alcançada, para os meus amigos de trabalho serem alcançados, eu preciso ter um comportamento de resolução. Eu preciso ser determinado. Eu preciso ter determinação na minha vida. Precisamos ser essa geração. Daniel. Aí a gente fala assim, estamos num propósito. 21 dias de oração. Daqui a pouco entra a live, né? A gente vê irmãos para orar. Chama, irmãos, em nome de Jesus. Ai, Senhor, tem que falar. Tem que falar? É para falar, pode falar, irmãos? Não tem problema nenhum você comemorar. Não tem problema nenhum você estar numa festa, isso é bom. O dono do tempo aqui, que Daniel fala, que ele muda tempo e estação. Em Eclesiastes ele fala que há tempo para todas as coisas. E há o tempo, só que quando chega o tempo da gente orar, irmão, você conta nos dedos. Faz uma festa e convida, vem todo mundo, falta pouquinho, né? Às vezes você faz uma lista assim, quando é aquelas festas, né? Que você paga por pessoa, você fica assim, tomara que esse aqui não confirme. Aquele que você só convidou por conveniência, aí tomara que esse aqui, nem venha. Mas acaba vindo o quê? Quase que todo mundo. Agora, entra numa batalha. Convida para orar com você. Convida. Vamos entrar num propósito de oração, de jejum. Vamos marcar todo mundo tal dia para um propósito de jejum, de oração. Você vai contar. Se para a festa tem 200, para um propósito de jejum e oração vai ter 5, meia dúzia. Mas graças a Deus que na palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos. Os amigos de Daniel eram 3. 2 ou 3 reunindo, crendo no meu nome, ali eu estarei. E eu acredito que nós somos mais de 2 ou 3 reunidos neste lugar, crendo para orar, e vai acontecer milagres. Vai acontecer milagres, porque eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus que muda tempo. Talvez você foi dormir no inverno. Sabe aquele inverno rigoroso? Aquele que 4 horas da tarde já está escuro. E você não está mais aguentando.
Mas eu quero dizer que Daniel falou que ele muda tempos e estações. Ele pode mudar o tempo e a estação que você está vivendo hoje. Porque ele mudou para Daniel. Quando Daniel faz essa oração aqui, eu vou ler de novo, porque ela é linda demais. Nós vamos ler junto também, você pode ficar de pé. Hoje a gente tem que correr um pouquinho, 10:50. E a gente ainda tem a ceia. Então bota lá o versículo 20 do capítulo 2 e nós vamos ler junto. Amém, amados? Louvado seja Deus. O ministério de louvor já pode vir. Comigo, vamos lá? E disse: louvado. Vamos de novo para ficar melhor? 1, 2, 3. E disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. O sonho de Daniel tinha a ver com reinados. E Daniel estava dizendo para Nabucodonosor: o seu reino não é eterno. Mas haverá um reino, Daniel disse para ele, que subsistirá. E eu quero dizer que eu e você fazemos parte desse reino que subsistirá.